Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com mais um Jovem Pan em debate desta semana e hoje nós vamos discutir um assunto muito complexo, polêmico, como sempre aqui no debate, né? O assunto de hoje são as queimadas no Brasil, queimadas no Pantanal, queimadas na Amazônia, números para lá e para cá, um monte de fake news. De quem é a culpa das queimadas no Brasil? Será do Bolsonaro e suas declarações? Do ministro responsável pelo meio ambiente, ou ainda dos fazendeiros, do agropecuário, de todas as pessoas envolvidas nesse sistema, ou por não deixar fazer aquela queimada preventiva, ou ainda as ONGs não estão fazendo os seus trabalhos porque não receberam os dinheiros externos. São muitos assuntos para discutir e nós convidamos mais uma vez a Aline Scarelli, advogada, e também Adolfo Padilha, jornalista e comentarista aqui na Jovem Pan, para discutir o assunto. Bom, hoje nós vamos ter 2 blocos de 3 minutos para cada um e depois 1 minuto para encerrar. Então, peço a vocês que respeitem esse tempo para a gente não cansar também os nossos ouvintes. Vamos lá, então. Bom dia, Aline Scarelli. E quem é o responsável pelas queimadas no Brasil, esse aumento que teve aí, segundo as notícias que a gente recebe? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigada a eles pela oportunidade de falar com as pessoas e colaborar de alguma forma com o desenvolvimento do pensamento crítico. E bom dia, Padilha, pela troca respeitosa, pelo diálogo. Então, a resposta ela não pode ser tão direta, né? Porque, na verdade, é um conjunto de fatores sobre a responsabilização das queimadas, né? Agora, o que é importante dizer, eu começo a minha fala justamente assim, é de que eu queria que os brasileiros tivessem aquele sentimento do passado, que nós estávamos imbuídos lá na Eco 92, pessoas preocupadas com a extinção de alguns animais, né? Proteção da água, principalmente o aquecimento global. Então, aqueles sentimentos que eu queria ver hoje, principalmente que nós temos que falar o óbvio, é tempos de falar o óbvio. O que quer dizer o óbvio? Que de fato a Terra é redonda, que existe o aquecimento global, isso é real, né? E também que deixou de investir na proteção do meio ambiente nesse país, também deixou-se de investir na ciência, houve cortes muito drásticos. Isso ficou muito pontuado naquela reunião que teve do presidente da República com seus ministros, que foi, na verdade, um show de horrores e de palavrões, onde o ministro... E é bom eu rememorar, porque talvez a gente fique com a memória um pouco tumultuada diante de tanta informação, mas o que o antiministro Ricardo Salles falou? Eu vou ler aqui. O que ele disse? Ele falou, precisa ter o esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa. Por quê? Só se fala de Covid. E ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento, e simplificando as normas do IFAM, Ministério da Agricultura e Ministro do Meio Ambiente. Isso quem disse foi o antiministro Salles, né? O que ele fez? Fez essa fala aconteceu, não é fora de contexto, ele fala que tem que passar a boiada, e ontem foi o dia de passar a boiada. O que aconteceu ontem? Na sexta-feira, o antiministro convocou uma reunião Então, ele convocou uma reunião na sexta, justamente porque não dava tempo de articular nada, para, no dia de ontem, fazer uma votação que desconfigurou o CONAMA. O que é o CONAMA? O Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tirou várias normas de proteção e aquela que mais chocou as pessoas e ambientalistas tirou as normas que protegem as restinga, né? Restinga. Então, a gente tem um caminhar de atos desde o ano passado, diminuindo investimento, flexibilizando as leis para agradar o agronegócio, interesses particulares grandes, né? O mercado financeiro principalmente, porque veio aqui um país vasto e bonito e cheio de biomas para explorar. Okay. Diminuindo as leis e as queimadas têm essa consequência. Muito bem, vamos lá então. Adolfo Padilha, 3 minutos para você. Bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan em Debate. Bom dia, doutora Aline, bom dia, Eudes. Eu não vou me ater muito aqui sobre a fala do ministro, que, claro, nunca vai estar no contexto do que a narrativa da esquerda tenta pregar. Sobre os membros do CONAMA, eu peço a todos que estão nos ouvindo aí, vá no Google, veja o perfil
daqueles que foram colocados como conselheiro do CONAMA por governos anteriores e veja se eles são realmente capacitados para entender sobre a Amazônia num contexto geral, sem ser ideológico puramente. A verdade é que se a esquerda existisse na pré-histórica, quando o homem da pedra fez faísca na pedra, eles estariam até hoje com o discurso dizendo que o homem fez faísca na pedra e assim colocou fogo nos dinossauros. Ou seja, a gente nunca vai conseguir ter o mesmo ponto de vista, porque a narrativa ideológica ela predomina sobre o bom senso e a razão. Eles nem sabem, muitas vezes eles falam da Amazônia e eles não têm conhecimento, por exemplo, que a Amazônia é um espaço territorial que representa 60% do nosso continente, né? Tem mais de 5 milhões de metros quadrados. A União Europeia, que tanto fala em proteger a Amazônia, já queimou todas as suas matas, ela tem 4 milhões. Na Amazônia, hoje, nós temos 23 milhões de brasileiros passando fome. É o maior índice de pobreza em cima dos territórios mais ricos do planeta. Ou seja, com isso tudo, ou só com essas informações, quem está nos ouvindo acha mesmo que os governos anteriores se preocuparam em fazer uma proteção geral? O mundo pega fogo, Eudes. Doutora Aline, o mundo está pegando fogo. A Califórnia está pegando fogo. O fogo está no traseiro do Leonardo DiCaprio e ele está aqui gritando sobre a Amazônia. Aí você vai na conta de doação da Amazônia, o Leonardo DiCaprio não tem um centavo doado para a Amazônia. Aquele acordo de Paris, onde o Lula, a Dilma saíram no Jornal Nacional, maior pacto formado na história, como nunca antes na história desse país. 100 bilhões de investimento por ano na preservação da Amazônia. Até hoje não veio um centavo. Era 100 bilhões por ano. Como tudo que a esquerda fala, era só propaganda. Até hoje a Alemanha e a Noruega mandaram 1 bilhão em 10 anos e querem ditar regras nas matas que eles não souberam preservar lá, na terra deles. Então é meio problemático discutir isso. Hoje o governo, ele mostra a verdade. Hoje ele faz controle. Hoje ele quer pegar o índio que vocês acham ainda que está no arco e flecha, mas está com celular e iPhone, e mostrar para esse índio que ele tem que ter controle daquilo que foi resguardado para ele cuidar para a gente. É só isso. Muito bem, vamos lá então para a Aline Scarelli, para a sua réplica aí, Aline Scarelli. Você concorda com o que o Adolfo Padilha disse? Vamos falar aqui a realidade. O CONAMA ele foi instituído lá na época da ditadura e a formação, é importante dizer, ela trouxe pessoas da sociedade civil. Eram 96 pessoas da sociedade civil e hoje conta com apenas 23 oriundas do empresariado. Olha só, CNI, setor empresarial, comércio, agricultura e transporte, só 4 da sociedade civil. Vou checar, mas são só 4. Então, o CONAMA, ele tinha uma formação que era boa, tinha pluralidade, tinha consulta popular, as pessoas participavam, ou seja, tinha 96 pessoas, hoje tem 23, somente para agradar o interesse do governo. Então, CNI, comércio, agricultura e transportes. Com relação à Noruega, a Dinamarca e a Alemanha, que doaram muito dinheiro para combate da Amazônia, para a preservação do meio ambiente no Brasil, é justamente porque eles erraram no passado, acabaram com suas florestas e querem evitar. Então, a gente não precisa acabar com a floresta para depois retomar aquilo que os países desenvolvidos erraram. Então, é importante a gente dizer isso, né? Com relação ao Acordo de Paris, foi bom Padilha dizer aqui, tem um vídeo que eu chamo os ouvintes da Jovem Pan para assistir. O vídeo está no YouTube. Se você escrever lá, Bolsonaro, Al Gore e Davos, vai aparecer. É um vídeo onde ele começa um diálogo com o Al Gore, que é um ambientalista reconhecido internacionalmente, e ele, num dado momento, ele diz que vamos juntos explorar a Amazônia. Então, ele fala para os Estados Unidos, né, o Al Gore, vamos juntos explorar a Amazônia. Então, que presidente é esse que se fala nacionalista, patriota, dizer para uma pessoa do exterior, vamos explorar a Amazônia? Então, não dá, gente, não dá. Esse patriotismo aí, ele é para quê? Para você se arreganhar, para vir alguém aqui explorar? Isso não é nacionalismo, não é defender a soberania. Esse presidente e o seu anteministro Ricardo Salles abriu a porteira e aqui não está tendo essa proteção, não. Eu
responsabilizo sim o governo federal e o antiministro, porque diminuiu-se os investimentos. O governo utilizou somente 55% do orçamento. E ele começou a usar esse orçamento a partir de agora, finalzinho de agosto, começo de setembro. Então, tardiamente começou a questão de proteção ambiental, evitar queimadas. Além disso, os números não falham, né? Você curta com números, porque é muita coisa, muita informação. O Pantanal aumentou em 210 as queimadas de 2019 para 2020 e na Amazônia 28. Então, a minha preocupação é essa. Se tardiamente ele começa os processos de proteção ambiental e diminui os investimentos, o resultado é esse. Não tem resultado que não seja esse. Aumentou as queimadas e a gente está vendo, né? Com relação aos dados que o Padilha trouxe, ficou um pouco confuso, mas tudo bem, a gente entende que tem muita informação. O que a gente tem que se preocupar, e é uma preocupação de todos, porque as próximas gerações vão perguntar o que vocês fizeram, né? E a falta de chuva, aliada ao mês de queima, né, de seca, na verdade, trouxe esse cenário que a gente está vendo. Então, sim, questões ambientais e climáticas, aumentou-se as queimadas, mas não teve investimento. Então, são vários fatores. E por que está assim o clima hoje, né? A gente está sentindo na pele, porque lá atrás não foi cuidado com devida atenção. Ok. E olha, obrigada. Só para completar, pode completar, doutora Aline. Eu quis dizer, para completar, todos os ministros anteriores do meio ambiente, eles estão muito impactados e mexidos com o que está acontecendo agora. Então, é unânime. Está errado o que está acontecendo. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá para a sua réplica também aí, em cima do que falou. Primeiro que é unânime na bolha de vocês. Na bolha de vocês é unânime, né? Você vai na plataforma do YouTube, mas tem que ver dados, tem que ouvir quem está na frente. É a primeira vez, por exemplo, que um governo federal coloca as Forças Armadas vigiando a Amazônia. E vocês não falam isso. Dia 11 de maio, juntamente com o comando do general Mourão, que morou na Amazônia, que a maioria do pessoal da esquerda que defende ONG, que defende... Eles são aqueles grupos que nunca nem conhecem a Amazônia, né? Eles passam daqueles estudos, eles vivem falando de Amazônia em estudos, em seminários que nunca acabam, né? Que nunca resolvem nada. Tem as ONGs que prestam bom serviço, mas tem um monte de ONG que só quer saber de ganhar dinheiro. Eu repito, é o solo mais rico do planeta para o povo mais pobre. Ninguém está pensando neles. O que o governo Bolsonaro faz hoje, dia 11 de maio, por exemplo, como eu disse, eles lançaram um projeto onde envolve o CNBio, o IBAMA e as Forças Armadas, né? Não houve corte de gastos, houve corte de desperdício. Porque a queimada, ela existe desde o Homem da Pedra, quando ele pôs fogo naquela pedrinha, se eu não me engano, a queimada começa em agosto e vai até outubro. É mais ou menos esse o período. Sempre pegou fogo. Se você pegar os índices sérios, em 2005 foi o maior índice de queimada da história da Amazônia. Não adianta pegar o índice de 2018 para 2019, 2019 para 2020. A impressão que dá é que acho que o Bolsonaro está indo com uma tocha lá junto com o ministro e botando fogo. E não é verdade, isso é mentira. Hoje, por exemplo, por que você acha a Amazônia tão rica, tão explorada? Hoje você tem hoje o ministro, por exemplo, o que acontece mesmo, para deixar mais claro, que o governo mexe onde vocês nunca tiveram coragem de mexer, vocês que eu digo o governo anterior. Ou todo mundo não sabe que sempre teve garimpo clandestino na Amazônia. Todo mundo nunca soube disso, da exploração ilegal na Amazônia. Olha a apreensão que foram feitas dias atrás agora. Quantos bilhões de reais em matéria-prima da Amazônia sendo tirada do Brasil de forma clandestina. Por quê? Porque o protecionismo, veja bem, o CONAMA foi criado pelo militar. Aí vem a esquerda, ou a centro-esquerda, né, o PSDB, enfim, são co-irmãos, e coloca 96 membros nesse conselho. Alguém já viu alguém administrar alguma coisa com 96 pessoas dando opinião? Esse é o discurso da diversidade de conhecimentos, de interesse. Isso não funciona. A Amazônia está precisando de alguém para tratar dela, para chegar para o índio e falar assim, olha aqui, ó, esse garimpo clandestino vai acabar. Nós vamos autorizar você a fazer 10%, 15% do seu garimpo regulado, dentro da correção para o meio ambiente, pagando imposto, mas isso vai te gerar boa escola, bons estudos, entendeu? Uma educação moderna. Ah, não, o índio tem que continuar no arco e flecha
mas falando de iPhone. Aí, quando vai dar a entrevista na Globo, ele põe o fraldão de folha e esconde o iPhone. Ah, isso tem que acabar, gente. Não é a Amazônia o problema do planeta tá pegando fogo. Nunca foi a Amazônia. O problema é os de fora que acabaram com tudo, pegando uma madeira, uma bandeira e querer proteger aquilo que eles não souberam proteger, como eu já disse no primeira parte do comentário. Muito bem, vamos lá para encerrar essa discussão. A Aline Scarelli, 1 minuto para suas considerações finais aqui no Jovem Pan em Debate. Não vamos polarizar essa questão, dizer esquerda e direita. Foram todos os anteriores ministros, não diz um ministro, são unânimes que todos os ministros anteriores do meio ambiente, eles estão muito chocados e impactados com o que está acontecendo e não concordam com essa política. Os militares também não gostaram dessa dissolução do CONAMA, tirando as pessoas que compunham esse conselho. Esse conselho, para quem não sabe, as pessoas criticam mesmo, muito, é um conselho de formação de pessoas da sociedade civil. É uma formação plural, onde existe a participação das pessoas. Porque funciona, viu, Padilha? Por que funciona? Porque num país democrático, as construções elas são populares, elas são de várias mãos. Agora, não funciona quando você tem atitude antidemocrática, como esse governo atualmente ele faz. Ele não gosta do diálogo. Me diz aqui quando que ele travou um diálogo de verdade com formas para construir, porque quando vem alguém fazer um contraponto, ele ceifa, elimina, ele não tem o diálogo. E construções democráticas, elas são assim, plurais, todo mundo tem que ser ouvido, porque a democracia é isso. Obrigada. Muito bem, vamos lá, 1 minuto para você, Adolfo Padilha. Não, nós vivemos tanto num país democrático, um governo democrático, que você pode estar dando sua opinião aí. A diferença desse modelo de democracia do atual governo é que a democracia que vocês aprovam é aquela que pegava o nosso dinheiro público e calava a boca dos jornalistas, comprava os órgãos de imprensa. Essa é a democracia a qual vocês fingem que vocês não enxergam. O Bolsonaro deixa todo mundo falar. Não existe um processo até hoje contra um jornalista. Não existe verba publicitária para grandes grupos de comunicação. Então, eu acho que nós vivemos numa democracia. E para encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte, a esquerda, a questão do meio ambiente não é de esquerda e de direita, mas o problema da esquerda é que eles querem preservar a custo. Tipo assim, ninguém mexe em nada, ninguém faz nada, e depois a situação dessa turma lá da Amazônia a gente vê como é que fica. Dessa forma, a ilegalidade continua proliferando. A pobreza, na verdade, é o pior inimigo do meio ambiente. Porque quando a pessoa não tem um recurso, quando não é dada a ela uma oportunidade, ela vai para dentro da mata. Ela vai tirar madeira ilegal, ela vai servir o garimpo ilegal. Cara, isso é tão notório, isso é tão fácil de entender, então fica complicado. É o que eu volto a repetir. A mata é nossa, quem tem que cuidar dela somos nós. E agora nós temos um governo que está botando ordem na casa. É simples assim. Muito bem. Aline Scarelli, doutora, advogada, muito obrigado pela sua participação no Jovem Pan em Debate. Adolfo Padilha, jornalista aqui, comentarista na Jovem Pan, muito obrigado também pela sua participação no Jovem Pan em Debate de hoje. Pois é, você de casa, você que está nos acompanhando, pode tirar as suas próprias conclusões. Ah, deixa eu dar um detalhe super importante que nós fizemos no último programa. Eu vou voltar aqui com a Aline Scarelli para que ela possa dar aí as suas redes sociais, as pessoas que concordam com a sua opinião, querem entrar em contato, querem falar um pouco mais, onde as pessoas podem encontrar a senhora doutora. No Facebook, Aline Scarelli, no Instagram, Aline Scarelli. Eu estou lá à disposição para conversar, dialogar, trocar ideias e ter essa construção plural. Muito bem. Adolfo Padilha, e para te encontrar, além de ouvir aqui na Jovem Pan, pode te encontrar onde? É Adolfo Padilha, cara. Meu nome é tão diferente que eu já fiz uma pesquisa uma vez, é difícil achar. É Adolfo Padilha, me acha no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tamo lá, Adolfo Padilha, você acha, de alguma forma você me acha lá. Ok, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando o Jovem Pan em Debate desta semana. Semana que vem voltamos com mais um tema polêmico para a gente discutir aqui na Jovem Pan. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.